A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre um assunto que muitos de forma desonesta tentam invalidar, que é a deidade do nosso Senhor Jesus Cristo. E na palavra de Deus tem provas concretas de que Jesus Cristo é Deus. João capítulo 1, versículo 1 diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Para aqueles que receberam o dom da graça, somente esse versículo já basta. Nós cremos que Jesus Cristo é Deus. Só que para os outros que não receberam o dom da graça e não creem que Jesus Cristo é Deus, eles usam de várias maneiras desonestas para tentar provar que Jesus Cristo não é Deus. Eles vão buscar traduções no grego, no hebraico, tudo para tentar invalidar a deidade de Cristo. Eles são cegos espiritualmente, porque eles têm a Bíblia, têm a palavra, mas não enxergam. E muitos deles também criam suas próprias interpretações da palavra de Deus. Irmãos, Jesus deixou que as pessoas o adorassem. Em Mateus 28:9 diz assim: E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Jesus era judeu e os judeus acreditavam que deviam adorar a Deus, nunca a homens. E outra prova que Jesus é Deus é que ele perdoava pecados. Em Marcos capítulo 2, do versículo 5 ao 7, diz assim: Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? Veja bem, os pecados que Jesus estava perdoando não era o pecado que a pessoa cometeu contra ele. Ele estava perdoando todos os pecados, isto é, todos os pecados da pessoa. E os religiosos da época ficaram furiosos, porque somente um podia perdoar os pecados, que era Deus. Porque todo pecado é uma ofensa contra Deus, então somente Deus pode perdoar os pecados. Jesus também afirmou ser o Eu Sou. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Por que eu sou? Porque lá em Êxodo 3, quando Moisés pergunta a Deus: E quando me perguntarem quem me enviou, o que eu digo? Deus pega e responde: Diga que o Eu Sou te enviou. Jesus afirmou ser o Eu Sou. E quando os judeus ouviram isso, quiseram matá-lo, porque estava bem claro que Jesus estava afirmando que era Deus. E Jesus também disse que ele e Deus era um. Eu e o Pai somos um. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhe Jesus: Tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Respondeu-lhes os judeus: Não é por obras boas que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Isso que Jesus falou é bem claro: eu sou Deus, tanto que os judeus entenderam e quiseram apedrejá-lo por causa disso. Jesus também afirma ser o caminho, a verdade e a vida. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Só Deus poderia dar acesso a Ele próprio. E Jesus afirma: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Absolutamente nada ou ninguém chegaria ao Pai se não fosse por intermédio de Jesus Cristo. Jesus também afirmou ser a única salvação. Em verdade vos digo: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Nenhum homem religioso ou espiritual falava que a salvação viria por ele próprio, porque quando ele morresse, isso cairia por terra. Porém, Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus não só afirmou ser a salvação, como também ressuscitou e venceu a morte. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. E também há outro exemplo quando Tomé indagou o Senhor Jesus. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesses conhecido, conhecereis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Irmãos, na palavra tem muitos exemplos de que Cristo é Deus.
Então nós temos que tomar cuidado com esses que tentam diminuir a Jesus Cristo, a divindade de Cristo. Então temos que tomar cuidado, porque muitas seitas hoje em dia estão se reformulando. Antigamente, para eles, Jesus não era Deus. Hoje em dia, para eles ganharem adeptos, Jesus, não é que Jesus não seja Deus, é que Jesus é um Deus menor. Veja só o erro deles, só Deus mesmo na causa. Mas nós cristãos ficamos com a Escritura, quando Paulo, inspirado por Deus, disse: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Nas Escrituras estão as provas que Jesus Cristo é Deus. Então, irmãos, vigiemos, fiquemos com as Escrituras. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.